E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Lei de abuso de autoridade, artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém ou a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Mais uma vez, qual é o verbo aqui? Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa. Então, na requisição, eu estou solicitando, né, mas embora é uma determinação, que alguém faça esta instauração, ou quando eu instauro, por minha cabeça mesmo, eu como autoridade, não, vamos instaurar essa infração penal. Ou quando eu requisito, requisita-se, instaure-se investigação, tanto criminal quanto administrativa. E aqui já abraça, dentro da parte administrativa, a questão disciplinar, dentro das corregedorias. Por isso que fala, aqui dois verbos, requisitar instauração ou instaurar. Quem faz isso? Geralmente a autoridade policial na instauração de um crime, ou a autoridade judiciária quando requisita para a autoridade policial a instauração, ou corregedorias. Em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime. Então, qualquer indício. Você não tem indício de autoria, tem de repente a materialidade, mas vai lá e não, eu estou requisitando que se instaure a apuração, ou você mesmo instaura. Ou prática de crime, ou ilícito funcional, ou de infração administrativa. Então aqui, olha só, não tem nem, de repente, a maldade, eu não gosto da pessoa, vou instaurar, não. Aqui é a falta de indício. Então, se não tiver indício da prática de crime, ilícito funcional, ou infração administrativa, não pode instaurar. Ou não pode requisitar que se instaure. Caso contrário, vai responder. Este artigo ele é muito perigoso. Porque aqui não tem uma prevaricação, um sentimento pessoal, não, nada. É tão somente a falta de indício. Então pode colocar aqui, requisição de instauração ou instauração de investigação sem indício da prática de crime, ilícito funcional ou infração administrativa, tá bom? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A nossa tendência no direito penal é de tentar trazer o caso prático para a gente entender nas aulas. Por que eu não fico trazendo aqui casos práticos? Primeiro, porque eu estou prezando pela objetividade da lei, para que você consiga entender a lei. E depois, o caso prático tem diversos detalhes, né, nuances ali, que você precisa se acomodar. Por isso que eu quero que você entenda a lei. E a partir desse entendimento, você vai evoluir na compreensão dos casos práticos. Então aqui, a requisição de instauração de inquérito, tanto para a questão da apuração criminal, de repente de um procedimento administrativo, de um processo administrativo, tanto ou quando não há indícios de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. E aí no parágrafo único, para não fugir da regra, né, nós temos mais uma explicação, que diz assim, parágrafo único, não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Então, embora seja um procedimento administrativo, aqui diz que não há crime se for uma sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Porque você tem, de repente, a infração funcional, mas você não tem o indício. Mas você precisa fazer algum procedimento para colher esses indícios. Então, aqui você pode até instaurar uma sindicância ou uma investigação preliminar sumária, que não vai ter crime, mas tem que fazer o quê? Justificar. Então, no parágrafo único, fala em sindicância ou investigação preliminar, mas justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou do acusado. Aqui, quem acompanhou a Lava Jato sabe, né? Do tchau querida, por exemplo, naquela época que a Dilma iria colocar o Lula como ministro. Então, aqui, quando a gente fala divulgar gravação ou trecho de gravação, então, o termo aqui, o verbo, divulgar. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova. Você tem uma prova sendo produzida e vai divulgar a prova. Aí você divulga uma outra gravação ou um trecho de uma gravação sem
relação com aquela prova que você está pretendendo produzir. Para fazer o quê? Expor a intimidade ou a vida privada. E com isso ferir a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Porque em tempos de redes sociais, o que acontece com a imagem? Ela vai causar um estrago imenso para a honra daquela pessoa e jamais você vai conseguir restaurar. Então, aqui a lei pretende, quando diz divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova, coibir esta manobra que existe para o julgamento da opinião pública. Então, pode colocar aqui, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Fácil, tranquilo, como tudo no direito. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Então, prestar informação falsa, que você já sabe que não ocorreu daquela forma. Você já está prestando informação de forma errônea, falsa. Procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo. Então, todo procedimento você vai conseguir alcançar aqui. Policial, nós podemos imaginar diversos, judicial também, tanto no processo, no inquérito, fiscal, idem, ou administrativo, vamos imaginar a parte disciplinar, com o fim de prejudicar o investigado. Então, vai prejudicar o investigado, tanto no procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo, a falsidade. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. E parágrafo único foi vetado. No próximo vídeo, nós continuaremos do artigo 30. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.